Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou aproveitar para mandar um beijo nesse vídeo para Carla Monique, que foi quem me pediu esse vídeo. Beijo Carla, ela me chama sempre de Lala carinhosamente. E vou mandar um beijo também para o Wilson Vitor, que deixou um recado, se eu não me engano foi no Google+, dizendo que adora meus vídeos, então beijo Wilson. Então, passando ao motivo do vídeo, esse vídeo vai ser para explicar um pouco para vocês como é passar pela imigração quando você viaja aqui para a Itália. Só contando brevemente a minha história, eu vim para cá 2 vezes só como turista, porque depois já fiquei como residente, né? Então 2 vezes eu entrei como turista. E a primeira vez eu entrei por Zurique, na Suíça, que não foi uma boa ideia, porque ali eles são bem detalhistas, perguntam tudo, e era a primeira vez que eu estava vindo para a Itália, então eles me encheram de perguntas, eu já comecei a pensar que não, nada ia dar certo. Falei, ixi, estão me enchendo de perguntas, onde você vai, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, então assim... Ali eles são bem detalhistas mesmo. Não que pela Itália não vão te perguntar nada se você entrar pela Itália e não entrar por um outro país da Europa. Mas no meu caso foi mais fácil, porque parecia que a moça da imigração tinha acabado de chegar ali, que ela era nova, e ela não me perguntou nada. Deu pra perceber que ela estava um pouco insegura assim. Ela pegou meu passaporte, olhou, carimbou, não me perguntou nada, mas assim, eu sempre viajo munida de todos os documentos possíveis e imagináveis. Então agora eu vou ler as perguntas da Carla Monique, que são bem amplas, assim, abrangem bastante coisa, e a gente vai abordando um pouquinho por vez cada coisa, tá? Então a primeira pergunta que ela me fez foi: eles te fizeram muitas perguntas? Quais foram? Então foi como eu contei, em Zurique me fizeram bastante perguntas. Aqui na Itália não me fizeram nenhuma pergunta, mas como eu já disse anteriormente, não é uma coisa certa que você vai passar pela imigração na Itália e não vão te perguntar nada. Pode ser que te perguntem alguma coisa. Então eu vou falar para vocês o que me perguntaram em Zurique, porque ali eles são bem certinhos, na Suíça, né? E eu estava trazendo toda a documentação, então não tive problema com nada. Então, em primeiro lugar, me perguntaram o motivo da minha viagem. Eu falei que eu estava vindo a turismo, onde eu ia ficar hospedada. Aí eu falei que eu ia ficar numa casa alugada, especifiquei o lugar, e aí que veio a enrolação, a pergunta bomba, que me pegaram de jeito, porque quanto mais você dá explicação, mais eles querem saber, né? Então, me perguntaram aonde ficava essa casa, eu expliquei onde ficava, e aí me perguntaram onde estava escrito que eu ia ficar naquele lugar. Então, quando você tem uma reserva de hotel, você simplesmente imprime aquela reserva e mostra para eles, né? Mas, no meu caso, eu não tinha reserva de hotel, então eu pedi que o Francesco me mandasse o contrato de aluguel da casa. Ele me mandou pelo correio, tudo certinho, e foi isso que eu apresentei. Só que estava em italiano. Como na Suíça eles falam 4 línguas, eu não tive nenhum problema com isso. E quando ele percebeu que eu sabia um pouquinho de italiano, ele começou a falar italiano, mas eu não falava italiano como eu falo hoje. Então eu falei metade em inglês, metade em italiano, né? Então no meu caso eu tive que mostrar o contrato, e no caso de vocês, se for reserva de hotel, vocês vão ter que mostrar a reserva, tá? É bom sempre levar, porque nunca se sabe. Eles falavam em italiano ou em português? Não, eles falam em inglês. E português, eles só vão falar com você em português se você vai para Portugal, aí diretamente na imigração você vai falar português. Mas nos outros países o ideal é que você fale inglês, ou que você apresente uma cartinha de alguém, ou que você peça para uma pessoa redigir uma cartinha em inglês, dizendo: olha, eu estou indo para a Itália a turismo, vou ficar do dia tal, o endereço onde eu vou ficar é esse, porque são essas as perguntas que eles vão fazer para você. Se tiver alguma coisa fora disso, é possível que eles te levem para um lugar reservado, chamem alguém que fale a sua língua, para poder investigar melhor o que está acontecendo. Só que eu tenho muito medo disso, nunca aconteceu comigo, mas eu tenho muito medo, porque
Bom, primeiro que eles podem barrar a sua entrada no país, e segundo que acontecendo tudo isso, você ali, eu não sei se você corre o risco de perder o seu voo, não sei como funciona, tá, gente? Mas o ideal, então, é para você não correr nenhum risco e fazer com que sua viagem seja a coisa mais maravilhosa do mundo, é levar todos os documentos que eles exigem. Então, próxima pergunta. Quais documentos são exigidos além do passaporte e RG? Você vai precisar do passaporte e, se você estiver vindo como turista, passagem de ida e volta válidas. Lembrando que o passaporte tem uma pequena restrição, que quando falta 6 meses para ele vencer, tem alguns países que têm restrições com relação a isso. O ideal é que quando faltar 6 meses para o seu passaporte vencer, você já vá à Polícia Federal, se informe sobre isso e, se for preciso, já faça a renovação do passaporte para que não haja nenhum problema e não impeçam sua entrada no país também, tá? Tem que apresentar a carta convite? A carta convite é uma coisa que muita gente me pergunta. É um documento que você apresenta quando você vai ficar na casa de um cidadão italiano ou de uma pessoa que tenha permesso de soggiorno, que nem no meu caso, se eu quisesse receber alguém, eu mandaria uma carta convite. E nessa carta tem vários modelos na internet, vou tentar achar um e deixar o link aqui embaixo para vocês verem como é. Muita gente não gosta de fazer esse tipo de coisa, principalmente se você tiver, conheci um rapaz, estou indo lá para conhecer ele, quero que ele me faça uma carta convite. Eu já vi casos de pessoas que não quiseram fazer, porque você, naquela carta, você especifica que você é responsável pela pessoa, pelo brasileiro, né, ou pessoa de outra nacionalidade que vai chegar, e qualquer coisa que aquela pessoa fizer, você é responsável por ela. De repente o cidadão italiano pode até ser preso. Tem uma certa polêmica com relação a isso. Então tem pessoas que não querem fazer. Eu não vim sem carta convite, não quis arriscar, pedi para o Francesco fazer para mim, mas no nosso caso já era uma relação de confiança, apesar de estarmos distantes. Da segunda vez só, eu pedi para ele fazer a carta convite para mim, porque na segunda vez nós já íamos morar na mesma casa. Na primeira vez, como eu ia ficar numa casa alugada, eu não vi necessidade de trazer carta convite, porque eu ia ficar numa casa alugada, justamente. É preciso levar declaração em italiano que comprove que você trabalha no Brasil? Eu não trouxe nenhuma declaração italiana, não fiz tradução de documentos, principalmente a primeira vez, eu não trouxe. Eu trouxe meu olerite, trouxe o contrato de trabalho e só. Da segunda vez eu não trouxe nada, porque eu já tinha pedido demissão do meu emprego, então assim, eu trouxe o meu último olerite, caso me pedissem, né? Mas eles sabiam que eu vinha para ficar 3 meses, dentro desses 3 meses, como vocês já sabem, eu me casei. Ouvi dizer que para entrar na Europa é preciso comprovar que você está com dinheiro suficiente para a sua estadia. Você teve que mostrar o dinheiro que você estava levando? Para a Itália existe um valor que é exigido por dia, e aí esse valor vai depender de se você está viajando sozinho, se você está viajando em 2, se você está viajando em mais de 3 pessoas, porque o valor vai ficando menor por pessoa se você estiver viajando com outras pessoas. E eu vou deixar essa tabelinha também aqui embaixo para vocês darem uma olhada e fazerem mais ou menos um cálculo de quanto você tem que ter por dia para que a sua entrada seja garantida. Claro que você pode até arriscar trazer menos e a imigração não te perguntar nada, mas se a imigração te perguntar, eles têm essa tabelinha e você corre risco de não conseguir entrar. É como eu falei, para mim nunca perguntaram nada, assim, mesmo na Suíça não pediram quanto dinheiro eu estava trazendo, mas eu tinha tudo para apresentar ali, tinha extrato do meu cartão, tinha a comprovação que eu tinha colocado crédito num cartão internacional que eu fiz, e tinha dinheiro em espécie também, né? Essas foram as perguntas que ela me fez. Não sei, de repente, se quem tiver outras perguntas, outras dúvidas, pode até deixar aqui embaixo. Quem tiver passado por experiências de muitas perguntas ou de nada de perguntas, experiências com a imigração italiana, pode deixar aqui embaixo também. Eu passei 2 vezes, uma vez, assim, não, porque depois eu já vim, depois eu já... E
Ela, na verdade, ela só me perguntou. Dava pra perceber que ela tava um pouco insegura, ela só carimbou ela só carimbou minha passagem. Ai, tal, é um posto, é um... E se tem um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!